futuro. E sobre o futuro da escola. O Edgar Morin trata a educação como o quê? Como a formação do novo cidadão. Ele trata a educação como política, como atuação na sociedade, né? Ele entende que a educação é o lugar de atuar na sociedade. Ele fala que temos que aprender a aprender. Nós não sabemos aprender. Mas mais do que aprender a aprender, nós temos que inverter uma lógica, que é, o que faz a escola? A escola ensina, né? E o aluno aprende. E ele diz, não, a escola tem que aprender. O professor tem que aprender. E a escola não pode mais ensinar. Então, a palavra ensinar, ela pode sair do nosso vocabulário por várias razões. O professor não é aquele que ensina mais. O professor é aquele que estimula a aprendizagem. Primeiro, porque ninguém ensina o que o outro, de algum modo, não perceba, intua, seja estimulado. Porque ele pode decorar. Mas aprender, a gente só aprende o que nos toca. Afetivamente, humanamente, o que nos move. Então, ninguém ensina o que o outro já não esteja, de algum modo, pronto para saber, ou queira saber, ou tenha interesse em saber. Segundo, é que, quando o professor ensina, ele é o centro da questão, né? Então, ele tem um poder hierárquico que atrapalha a relação de conhecimento, que é o abismo entre professor e aluno. E o terceiro ponto, que é bom para nós professores, que é o seguinte: com as mudanças tecnológicas, os conhecimentos mudam todos os dias. Um professor não tem condição de saber mais que o aluno o tempo inteiro em todas as séries. Não tem. O aluno sabe mais que o professor desde um aluno de 6 anos. Isso eu já ouvi de vários professores nas minhas palestras. Eu estava falando sobre... entrou na sala um bicho, não sei qual bicho. E aí a professora, muito contemporânea, uma ótima professora, falou, vamos conversar sobre o bichinho que entrou. É o certo, trazer para a aula o que está acontecendo. Só que quando ela entrou, ela não sabia direito que era o bicho, mas o menino já deu a dica do bicho. Isso é uma libélula, e começou a falar do bicho. Mas era uma criança de 6 anos, entende? E ela falou, eu fiquei arrasada. Eu falei, não fique. Você é um educador. A gente tem que parar de ser professor e ser educador. O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança. Tudo começa com um ato de amor. Uma semente há de ser depositada no ventre vazio. E a semente do pensamento é o sonho. Por isso, os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor, intérpretes dos sonhos. Então, qual é o papel do professor? O professor é aquele que estimula o aprendizado. O professor não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que tem interesse por tudo. Esse é o educador, esse é o professor. Então, o que é interessante nesse modelo que nos alivia como professor? Eu não tenho obrigação de dar conta do conteúdo, ninguém tem. Né? Por que ninguém tem? Outro problema do Edgar Morin, problema que ele traz, maravilhoso, que é princípio de instabilidade. Porque a gente tem um princípio de identidade, né? O que é. Ele estabelece um princípio de instabilidade. Que princípio é esse? Todo saber é provisório. Se todo saber é provisório, meu querido, você acha que eu estou falando que não é legal? Talvez seja mesmo, mas talvez o que você falou que é melhor do que o que eu falei também já não seja legal, porque talvez ele aqui já saiba uma coisa que é melhor do que o que você disse, ainda é melhor do que o que eu disse. Então, a internet acabou com o gueto do conhecimento. Ainda não acabou, mas felizmente vai acabar. Então, quem vai estar no auge? Quem vai ser o papa do pensamento? O curioso, o criativo, o instigador, o sempre disposto a novas questões. Não aquele que apenas acumula conteúdo. Porque quem acumula conteúdo não pensa. Pensar exige o vazio, a reflexão. Reflexão exige vazio. Vazio é não saber. Eu só aprendo quando eu não sei. Porque se eu sei, eu não aprendo, eu estou cheia. Então, como é que eu vou aprender se eu estou o tempo inteiro acumulando conteúdo? Outra coisa que a escola tem que ter, além de princípio de estabilidade, aprender a aprender, retomar a reflexão e o vazio, ela tem que construir um ambiente democrático. Professores têm que ser respeitados, alunos têm que ser respeitados, funcionários têm que ser respeitados e ouvidos, o porteiro da escola, Paulo Freire diz isso há tanto tempo, o porteiro da escola é um educador e tem que ser tratado com respeito, mas talvez a coisa mais importante na escola seja construir daquele lugar um espaço democrático de convívio ético.
antes de pensamento e conhecimento. Sem isso, não existe possibilidade de produção de conhecimento. Quase sempre, ao se criticar esse gosto da palavra oca, da verbosidade em nossa educação, se diz dela que seu pecado é ser teórica. Identifica-se assim, absurdamente, teoria com verbalismo. De teoria, na verdade, precisamos nós. De teoria que implica numa inserção na realidade, num contato analítico com o existente, para comprová-lo, para vivê-lo e vivê-lo plenamente, praticamente. Nossa educação não é teórica porque lhe falta esse gosto da comprovação, da invenção, da pesquisa. Ela é verbosa, palavresca, é sonora, é assistencializadora, não comunica, faz comunicados, coisas diferentes. Eu fiz gravei uma comunidade no Vale do Jequitinhonha, Tião Rocha, é a pessoa responsável no Vale do Jequitinhonha, e ele fez uma escola debaixo do pé de manga. E aí ele começou a educar as crianças fazendo biscoito de goma. Então as crianças aprendiam, as crianças na 6ª série não sabiam escrever. Então lá debaixo do pé de manga, na casa da Dona Maria, eles usavam biscoito de goma com um buraco, aquele pano com buraco, e vai escrevendo, chama biscoito escrevido. Então você conta, quantos ovos tem? O que é um ovo? Como é que escreve ovo? Você só vai fazer o biscoito se aprender a escrever ovo. Mas se aprender a escrever ovo, aprende a escrever uva. Mesmo que uva não tenha ali. Mas aí eles vão descrever uva e vão discutir uva. Por que não tem uva aqui? Que é o nosso querido Paulo Freire, né? Que é contextualizar a educação. Então, esse trabalho não era apenas o biscoito, era a vida desse cidadão, era a